Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, de como sermos mães, pais, que de fato educam e preparam o filho para viver, para o mundo, para Deus. Que tipo de mãe você tem sido? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres e eu recebo quase todos os dias muitas perguntas relacionadas ao relacionamento de pais e filhos, muitos questionamentos, especialmente em frente do que a gente vê hoje, de crianças com depressão, com estresse, e eu vejo muita gente comparando com antigamente, né? Por que o meu pai e a minha mãe olhavam para mim, eu já corria e já desaparecia porque sabia que ia apanhar e não ia apanhar pouco não, a gente ia apanhar muito. Mas o que foi que mudou de antigamente para os dias de hoje? Por que hoje nós temos essa geração de filhos? Gente, eu conheço filhos com 50 anos morando com os pais. 50 anos morando na casa dos pais. Sem ter trabalho, sendo sustentado para os pais. Aquele, né? Comenta aí se você acha que isso está certo. Aí conheço outros que moram numa casa dos pais, sustentado pelos pais também. Com filhos já, com os netos sustentados pelos pais. Conheço outros casos, esse é o mais comum, tá, gente? Denise, minha filha está desempregada, procurando trabalho e não está conseguindo. Já distribuí os currículos dela. Gente, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque a coisa está muito séria. E como é que a gente vai fazer, principalmente, né, para não errar? Para fazermos o nosso melhor. E eu começo repetindo a frase de abertura, que na verdade é um versículo da Bíblia, tá? Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Ou seja, se eu não estou castigando meu filho, é porque eu não o amo. Sabe por quê, gente? Porque o meu filho vai sofrer muito. Eu preciso, como mãe, ensinar o meu filho as coisas certas. Eu preciso ensinar o meu filho o caminho. O caminho de quê, gente? O caminho de ser gente. O caminho de viver neste mundo, de olhar para Deus, de reconhecer Deus como o seu Senhor, de respeitar o outro, né? Os tais dos mandamentos. Amai ao próximo como a si mesmo. Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Só que se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Eu sempre falo isso. Se eu não me amo, né, tá lá nos mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas a pessoa não se ama. E se ela não se ama, como na terra que ela vai amar ao próximo? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Gente, aqui não está falando em bater, em violência, não é isso, tá? O que eu acho que acontecia muito antigamente era justamente uma certa violência. Até, né? Eu conheço pessoas que desenvolveram problemas mentais mesmo, assim, que ficaram incapacitados de tanta surra que levou dos pais. Então não é sobre isso. E antigamente a gente tinha uma coisa, gente, que eu nunca li isso, tá? Mas é uma coisa que eu deduzo assim, que era a disciplina negativa. Hoje em dia muito se fala da disciplina positiva. E o que é essa disciplina positiva? Gente, a disciplina positiva é justamente de enfatizar, focar no positivo, nos pontos positivos. E hoje
eu estudando, né, sabendo tudo que eu sei sobre desenvolvimento de pessoas, sobre autoconhecimento, eu vejo a importância disso, da gente realmente focar no positivo, ao invés de estar punindo a coisa ruim que a criança fez ou que a criança costuma fazer, que a criança está ali querendo repetir aquele comportamento. E a disciplina positiva é exatamente isso, é focar no positivo. Entende? Eu sempre dou, quando eu falo desse negócio, dessa disciplina negativa que a gente tinha antigamente, eu lembro muito, gente, de eu chegar em casa com meu boletim feliz da vida e mostrar ao meu pai e ele virar para mim e falar: não fez mais do que sua obrigação. Gente, acabava, né, comigo, acabava com certeza com você se você escutou isso. Por quê? Porque você estava ali dando o seu melhor, se esforçando para que você conseguisse boas notas, para escutar um elogio, para receber um elogio, e vinha o quê? Vinha aquela patada. E nos dias de hoje, a gente vê, na maioria das vezes, o contrário. A gente vê, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Londres, eu lembro das pessoas falando dos pequenos Little Princess e Little Prince, né? Dos pequenos príncipes e pequenas princesas, uma síndrome, né? Falava-se de uma síndrome. E o que era essa síndrome, né? Hoje eu entendo muito bem o que era essa síndrome. É justamente das crianças que não escutam não, das crianças que não podem ser chamadas a atenção, das crianças que, que não podem se sentir, como é que eu vou falar, gente? Procurando aqui a palavra, frustradas. Elas não querem se sentir frustradas. Ora, minha gente, a frustração faz parte da nossa vida. A todo momento a gente passa por frustrações. A gente precisa ensinar o nosso filho a lidar o quê? Com frustração, a lidar com as quedas, a lidar com as percas, a lidar com as derrotas. Afinal de contas, gente, a gente vai acertar mais ou a gente vai errar mais. A gente vai cair mais ou a gente vai ficar mais tempo em pé. Gente, nós vamos errar mais. Aliás, a premissa para que eu acerte alguma coisa é justamente que eu erre muitas vezes até chegar lá. Se vocês observarem os grandes empresários, os grandes empreendedores, eu não consigo nem me lembrar de um que no primeiro negócio dele deu certo. Deve existir, eu só não estou me lembrando nesse momento. A maioria das pessoas, se você for escutar a história dela, dos empresários, eles tiveram vários negócios, quebraram vários negócios. 1, 2, 3. E aí no terceiro foi que deu certo. Ou seja, se o cara tivesse quebrado primeiro, tivesse desistido, ele nunca teria conseguido. E faz parte, por quê? Porque eu preciso ter musculatura, eu preciso ficar forte. E como é que eu fico forte? Gente, quando eu treino, né, para quem treina, para quem faz musculação, o que é importante na musculação? É justamente quando eu pego o peso aqui que eu levanto, quando eu volto, eu tenho que voltar bem devagarinho. Por quê? Porque é essa resistência aqui é que vai fazer a diferença. Entende? Se eu levanto aqui com força, se eu deixo ir, eu estou correndo um grande risco de me lesionar. Então, quando eu estou fazendo atividade física, o que mais vai fazer diferença é justamente que eu faça o movimento, mas que eu volte lentamente, fazendo o quê? Sentindo essa resistência. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a cair, a levantar depois de cair e ensinar que ele vai cair muitas vezes, inúmeras vezes. Cair faz parte da vida. Meu filho, você vai cair, vai levantar e é assim mesmo. Gente, enquanto eu estava preparando isso daqui para vocês, eu estava me lembrando que o meu filho, quando ele começou a engatinhar, começou a querer ficar em pé, a gente criou uma tática. Cada vez que ele caía, a gente batia palma e ele se levantava. Ele se assustava assim, olhava assim, e ele mesmo batia palma.
Cada vez que ele levantava, a gente não batia palma porque ele caía, mas a gente batia palma porque ele levantava. E ele aprendeu isso, então ele não chorava. Ele caía, porque ele caiu muitas vezes. Vocês imaginam, para uma criança ficar em pé, ela vai cair muitas vezes antes de conseguir andar. Por quê? Porque faz parte, ela precisa fortalecer a musculatura. Gente, o bebê, né? Quem já viu o bebezinho quando nasce? O bebê, quando ele nasce, ele não consegue segurar a cabeça no pescoço, é molinho. Você vai pegando o bebê, você tem que ficar segurando aqui o pescoço dele, a cabecinha é molinha. Por quê? Porque o bebê tá na barriga da mãe, é o bolo. Inclusive, meu filho também, quando ele nasceu, as perninhas dele eram dobradas assim, era um pacotinho, um koalazinho, assim, bem. Eu lembro que o meu marido até perguntou, ele tem algum problema nos pés? Porque os pés dele tá tudo assim. Ela, não, isso era da posição que ele tá na barriga, olha, ele fica uma bola aqui na barriga, ele não tem muito espaço. E aí ele nasce, e aí pouco a pouco ele vai levantando o pescocinho, cai para aqui, para lá, e vai endurecendo o pescocinho. O que está acontecendo ali? Fortalecendo a bendita da musculatura. Gente, a gente vai passar a vida inteira fortalecendo a musculatura. Tudo que a gente faz é fortalecendo a musculatura. Tudo que acontece na nossa vida é para fortalecer essa bendita dessa musculatura. E quando eu falo musculatura, eu estou falando dos nossos músculos aqui, ó. Estou cada dia mais musculosa. Mas isso daqui se aplica a todas as coisas na nossa vida. A gente dificilmente vai acertar de primeira, dificilmente, se for sorte, pura sorte. Por quê? Porque o certo, o normal, é que a gente erre. Né? O Magic Johnson, do basquete, que disse que ele foi quem mais ganhou porque ele foi quem mais errou. Tem muitas entrevistas dele dizendo isso, muitas. Não é uma, não, tem muitas entrevistas dele dizendo isso. Ele diz que ele é quem tem mais títulos porque ele treinou mais, porque ele errou mais. Ele diz que ganhou mais decisões porque ele também errou mais bolas, errou mais vezes. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A gente precisa, claro, dar esperança. A gente precisa, claro, dar o ânimo para que ele tente novamente. Para que ele entenda, meu filho, errar faz parte. Você vai tentar de novo e vai dar certo. E é assim que funciona. E foi assim desde que nasceu. É só você olhar. E ainda voltando para o bebê, né, ele começa a fortalecer o pescocinho, de repente ele começa a levantar o pescocinho. Daí a pouco, ele começa a querer se mexer, engatinhar. Gente, aquele engatinhar que ele vai fazendo assim, o bebezinho, ele está fortalecendo essa musculatura aqui nas costas. Por quê? Porque ele precisa disso daqui para levantar. E aí, antigamente, tinha aquele negócio do andar já, né? Bota o menino andar já, e aí o menino achava que estava pronto. E isso ocasionou muitas lesões. Tem muitas crianças que foram lesionadas porque elas foram andar quando elas ainda não tinham a musculatura desenvolvida. Por isso que hoje em dia não se usa mais andar já. Hoje em dia a criança tem que ir para o chão, engatinhar, aí ela vai se escorando nas coisas, porque quando ela se escora nas coisas, ela está usando a força dela e só um suporte ali para que ela mais chama empurrador hoje em dia, né? E ela vai empurrando o negocinho ali, vai ganhando confiança e começa a se levantar. E todo esse processo, não se engane, é para te dar musculatura, é para dar para a criança musculatura. Até que finalmente ela consegue ficar em pé. Quando ela consegue ficar em pé, às vezes ela fica tão animada e pá, no chão de novo. E pá, no chão de novo. Isso vai acontecer muitas vezes, muitas vezes. Gente, tem uma lutadora, ela era lutadora de MMA, eu acho que é, Ronda Rousey. E a Ronda Rousey, a mãe dela era uma campeã também de judô, se eu não estou enganada. E a Ronda veio, acho que eu não tenho certeza, tá? Que ela lutava na luta livre e ela é uma campeã, ela sempre ganhava. E ela entrou no MMA e ela saiu ganhando tudo. Toda luta dela ela ganhava. Todas, assim, tem muitas lutas ela ganhava. E um dia ela perdeu. Aquela foi a última luta dela. Ela saiu do MMA. Coincidência ou não, e eu desconfio que a mãe dela treinou ela só para ganhar. E a gente não pode treinar o nosso filho só para ganhar. Por quê? Porque ele vai perder com certeza. E se eu treinar meu filho só para ganhar, no dia que ele perder, ele vai querer morrer. Por quê? Porque ele aprendeu que na vida é só ganhar, 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 passar por cima de tudo e de todos. E a vida não é isso.
A vida é outra coisa. Eu preciso ensinar meu filho que eu não sou amiguinha do meu filho. Eu sou mãe do meu filho. Gente, isso é engraçado que quando eu não sabia tanto sobre comportamento humano, sobre. Eu sempre achei muito estranho quando eu via as mães, né, algumas mães saindo com as filhas para festa, para gandaia, vamos paquerar, vamos namorar, porque nós somos novinhas, né? Vamos na farra, e aí uma bebe, outra cai. E aí a saia da mãe mais curta do que a da filha. Ai, mas o que é que tem? Você não é amiga da sua filha. E isso muitas vezes vai ser doloroso, especialmente a pessoas que são narcisistas. Por quê? Porque elas se acham muito bonitas, né? Se acham o centro do mundo, então ali disputando com o filho, com a filha. Pai é pai, mãe é mãe. Você nunca vai ser igualzinho o seu filho, né? O parça do seu filho. Não é para ser. Você tem que ser exemplo. Você tem que dar seu porto seguro do seu filho, da sua filha. Se você é um mau exemplo, vocês entendem onde que eu quero chegar? Qual é a referência do seu filho, da sua filha? E isso é um dos grandes problemas que nós temos também nos dias de hoje. Tá tudo invertido, não é assim? Tá tudo invertido, tá tudo virado. Ah, não, Denise, mas eu sou muito amiga da minha filha, nós somos amiga. Amiga, não deveria ser amiguinha da sua filha. Porque amigo, o que é amigo? Gente, o que é ser amigo? Deixa eu procurar aqui até a definição de amigo, eu não procurei, tá? Mas eu vou procurar aqui. Definição de amigo, tá? Segundo o Oxford. Que ou aquele que é ligado a outros por laços de amizade. Que ou aquele que nutre admiração por alguém ou algo. Apreciador, amante. Gente, amigos são laços de amizade. Ah, Denise, então eu vou ser inimiga do meu filho? Não, não é que você vai ser inimiga do seu filho. Mas, gente, você acha que um amigo vai, por exemplo, dar a vida por ele? Sinceramente, não vai. E a mãe ou o pai daria? Quase certamente, a grande maioria daria. Tanto é que a gente fala, né, quando o nosso filho está doente, por que não é em mim? Devia ser em mim, gente, porque essa criança sofrendo tanto, você quer tirar o menino do sofrimento todo jeito. Você acha que os amiguinhos, aliás, na hora que a coisa aperta, os amiguinhos vão para onde? Foge, vão embora, gente. E na hora que a coisa aperta, quem é pai e mãe de verdade, é a hora que você vai chegar junto. É a hora que você vai colar ali e não sai de perto. E o ser pai e ser mãe é justamente entender isso. É criar o seu filho com autonomia para que ele consiga viver sem você. Por quê? Porque faz parte da vida. Que os pais vão morrer e os filhos vão ficar. Só que para ele ficar, eu tenho que ensinar esse menino a se virar, porque é assim. Se eu não ensinar meu filho de pequeno a se virar, a ficar enraizado aqui comigo, a vida dele vai ser muito difícil, vai ser uma vida muito frustrante. E é o que a gente tem hoje, um monte de adulto que não sabe se virar, não sabe pedir emprego. Esses dias agora eu escutei uma dessa, que fulaninha está precisando de emprego, já distribuiu o currículo, não sei, peraí. Eu falei para a pessoa, olha, vou te falar uma coisa. Se eu tivesse procurando uma pessoa para trabalhar e eu pegasse o currículo da sua filha pela sua mão, eu jamais nem entrevistaria essa pessoa. Porque se a pessoa não tem coragem, capacidade de ir bater atrás, procurar emprego, como é que essa pessoa vai trabalhar? Você vai vir trabalhar por ela? Gente, está errado. O menino precisa aprender a ir, a bater na porta e pedir emprego. Olha, estou procurando emprego, é o meu primeiro emprego, eu sou responsável, vou vir na hora, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Agora é a mãe do menino que está procurando, o menino está realmente querendo trabalhar. Esse menino é um menino que não vai vir trabalhar, que vai mais faltar do que vai vir. E por isso que ninguém dá oportunidade.
eu também não faria. E a sua obrigação como pai e como mãe é isso, é ensinar o menino, é fortalecer o menino para a vida, para o mundo. Meu filho, vá, respeite os outros, procure, né? Lute pelo que você quer, né? Pelos seus direitos, busque o que você quer. Gente, eu lembro quando eu procurei, bom, eu comecei a trabalhar, como vocês sabem, né? Com 12 anos eu trabalhava já no negócio do meu pai, com 16 eu trabalhava de caixa num açougue. Eu falei com a menina, conheci a menina no ônibus, conversei com ela, ela trabalhava nesse açougue. Ela falou: olha lá, eles dão emprego pra gente, se não vier mesmo, aí, pois eu quero, e eu fui trabalhar lá de caixa e tal. Aí já fui fazendo meus currículos, aí fui entregando meus currículos, entregava em tudo quanto é lugar. Nunca tive vergonha de pedir emprego. Gente, vergonha faz. Era a gente ficar sem ter dinheiro para pagar as contas. Isso é vergonha. Passar o dia dormindo faz vergonha. Mas você trabalhar, ter um emprego digno, você recebe seu dinheiro, ou tem o seu negócio e vende e compra, isso é nobre demais, isso é bonito demais. E é isso que está faltando para as crianças de hoje, para os adolescentes de hoje. Aprender a respeitar o próximo e aprender a andar com as próprias pernas. Porque o papaizinho e a mamãezinha não vai estar aqui o resto da vida, não. Aí o papaizinho e a mamãezinha morrem, o menino morre também, né? Vai morrer todo mundo junto, meu filho, porque você não vai conseguir viver sem a mamãe e sem o papai para passar a mãozinha. Aí na primeira fechada que der no carro do menino vai lá e mata o outro. Por quê? Porque os outros não valem nada, porque eu que sou importante, sou demais, nada acontece comigo. E a gente precisa aprender a educar a criança de criança. Gente, não é com 50 anos que você vai educar o velho, não. Eu preciso punir a criança desde cedo, justamente porque eu amo meu filho, eu tenho que ensinar para ele que está errado, que o que é errado é errado, o que é certo é certo. Mesmo quando às vezes, porque hoje em dia está tudo tão invertido, que o que é errado está tão comum que está parecendo certo. Não, meu filho, não é certo, isso daqui é errado, mesmo parecendo certo, mas está errado. Eu preciso ensinar isso ao meu filho. Gente, criança precisa de disciplina. Disciplina, obrigações, desde muito cedo. De pequenininho você vai dando que a criança... É por isso que eu gosto tanto, né, da pedagogia montessoriana. Por isso, porque ele vai dando autonomia para a criança vai se virando. O meu filho, desde muito novinho, ele bota a louça na máquina. Eu tinha medo, ficava minucioso, né? Vai quebrar, vai se machucar. Nunca quebrou nada. Vai lá, coloca a louça. Ele adora colocar a louça na máquina, tirar. Uma coisa que ele gostava muito de fazer, quando ele era menorzinho, eu lavava o banheiro escondido dele, fechava a porta, porque ele viu mexendo na vassoura. Um dia eu peguei ele com a vassoura do banheiro na mão. Ai, meu Deus, menino, pelo amor de Deus, me dá aquela vassoura. Mas a gente precisa ir ensinando o menino aos poucos mesmo, de pequenininho. Eu tenho um vídeo do meu filho muito pequeno, ele estava aprendendo a andar, ele tinha ali um aninho e pouquinho, ele tentando estender roupa, ele estendeu, eu deixei ele estender lá a roupinha no varal, tudo pendurado lá do jeito dele, mas ele está fazendo o quê? Ele está aprendendo. Pelo quê? Pelo exemplo. Ele veio fazendo e ele vai lá e faz a mesma coisa. E filho, gente, ele não faz o que você manda ele fazer. Isso aí é a parte mais engraçada da história toda. Ele faz o que você faz. Gente, o Lucas, ele tinha uns 2 anos e pouco. Nunca esqueci disso. Aquilo ali foi assim, que ele tapa na cara, né? O Robson, né, meu marido, toda vez que a gente morava num apartamento pequeno, e toda vez que ele queria ler alguma coisa, o Lucas estava na sala, né? Tomava a sala e a varanda todinha dele, cheia de brinquedo, aquela bagunça. E quando ele queria ler alguma coisa assim, mais concentrada, ele pegava o negócio, ia lá pro quarto, lá pra cama. Aí ele pegava o que quer que ele fosse ler e deitava-se na cama. E geralmente ele estava de calça, né? Vindo ou indo do trabalho, e deitava lá na cama e ficava lendo o negócio lá. Quando foi um dia, eu fiquei observando. O Lucas pegou a calça do pai dele. Gente, foi muito engraçado. Eu queria tanto ter filmado aquilo dali. Eu nunca vou esquecer daquela cena. Aí ele pegou a calça do pai dele, aí ele enfiava uma perna, aí enfiava as 2 pernas na mesma perna, aí ele ficava procurando o fundo, né, do pé dele para sair na calça. Aí não saía, aí ele enfiava a cabeça, e aí enfiava o braço, enfim, tentou vestir a calça todo jeito, não deu certo. Por fim, ele foi lá, pegou um negócio, acho até que era um negócio de viagem, assim, que tem 2 páginas, e ele abriu assim, ao contrário, né, de cabeça para baixo, virou assim, deitou-se lá, cruzou as pernas e abriu o negócio. Gente, ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava replicando o que o pai dele fazia. E ali eu entendi isso. Ninguém me disse, mas eu entendi isso. Meu filho ele não vai fazer o que eu estou dizendo para ele fazer.
ele vai fazer o que eu faço. Ou seja, se eu estiver fazendo coisa errada, ele vai fazer a mesma coisa, ou pior. Então não adianta muito você ficar falando na cabeça do menino. Você tem que fazer, você tem que ser, dar o exemplo. E não adianta a gente querer pular etapas. A gente faz parte, né? Quanto menor é a criança, mais junto com a gente ela tá. Vocês sabem que saiu uma pesquisa que provou que a criança passa, eu acho que, tipo assim, 80% do tempo da vida dela que ela vai passar com os pais, ela vai passar até os 18 anos. Depois disso, o tempo que ela vai passar com os pais vai cada dia diminuindo mais. Eu sei que muitas vezes parece uma eternidade, né? Muito cansativo. Eu acho que a maternidade, especialmente para as mulheres, é muito romantizada, né? Esse negócio da amamentação mesmo. Nossa, eu sofri horrores com a amamentação, gente. Horrores, assim, quase que eu morri de amamentação. Eu tive mastite, eu fui internada, enfim. E é muito romantizada. Mas, assim, ter filho é a melhor coisa que a gente vai fazer na vida, é a coisa mais nobre que a gente vai fazer na vida, e é também a mais difícil. Mas é também o que vai nos dar a maior recompensa. E eu tenho certeza que se você falhar com seus filhos, de nada vai adiantar você ter todo o dinheiro do mundo, você ter alcançado todo o sucesso do mundo. Você vai sempre se sentir fracassada. Porque os filhos, né, são a recompensa que o Senhor nos dá. Só que tem as nossas obrigações, a gente tem que cumprir o nosso papel como pai, como mãe também. Né? E antigamente os pais tinham essa relação muito autoritária. E aí essa nova geração que veio todo esse, né, amiguinho do filhinho, ai, somos amigos, somos parça, tudo igual, ai, tu não sabe quem é o pai, quem é a mãe, tá lá o pai, né? Que nem menino de novo, meu filho, vem cá, deixa eu te contar. Tu não tem 20 anos, o teu filho tem 20 anos. Por isso que ele se comporta assim, porque faz parte dos 20 anos, fica bobão, né? E eu entendo que às vezes a pessoa meio que não teve, né, adolescência, às vezes a pessoa pulou umas etapas ali na vida, por isso que é tão importante a gente viver cada etapa na vida, porque senão fica esse negócio, vira essa confusão que a gente está vendo nos dias de hoje. Mas a hierarquia, gente, ela é necessária. A criança precisa de autoridade, precisa de disciplina. A criança necessita entender a ordem, respeitar a ordem, entender os direitos e os deveres. Entender, gente, o que eu acho mais importante: causa e consequência. A criança precisa entender isso, que por causa disso resultou isso daqui. E ter regras claras e coerentes, gente, e justa. Gente, e uma outra coisa que eu acho muito importante, nós sabermos negociar. Tem coisa que é negociável, tem coisa que não é negociável. Por exemplo, escovar o dente, eu não posso deixar meu filho negociar isso daqui. Por quê? Porque eu vou estar prejudicando meu filho. Se eu não escovar o dente dele, querendo ele ou não, ele vai sofrer muito, ele corre risco de perder o dente para a vida. Que é o que acontecia muito antigamente, né? As pessoas, por falta de conhecimento, de condições, não sei, perdiam o dente. Então, as pessoas jovens ficavam sem um dente na boca. Então eu preciso entender e explicar ao meu filho que tem coisa que dá para negociar. Meu filho, você vai tomar banho agora ou daqui a 10 minutos? Você vai fazer a tarefa de casa agora ou daqui a 15 minutos? Depois que assistir o filminho. Agora, não fazer tarefa de casa, isso não é negociável. Não tem essa conversa. E ensinar, gente, a tal da resiliência. Né? O cair e levantar. Você vai cair muitas vezes. Aliás, você vai cair mais vezes que você vai ficar em pé. E faz parte da vida. Quanto antes a criança se adaptar, aprender isso, melhor e mais feliz vai ser a vida dela. Ela vai sofrer menos. Porque a criança que não foi frustrada na infância são os adultos problemáticos que nós temos nos dias de hoje. Simples assim. Gente, uma outra coisa que nós precisamos aprender, que foi difícil para mim mostrar ao meu filho, é que reconhecer que a gente erra. Olha, meu filho, eu errei, né? A mamãe perdeu o juízo com você, menino, rouba o juízo da gente, hein? Ou é só aqui em casa que isso acontece? Me conta aí na sua casa como é que é. Você é tranquilo, suave na nave? Porque menino, ele vai testando sua paciência, né? Ele pega seu juízo, assim, dá 3 voltas. Meu marido é que falava que meu filho, assim, com uns 2, 3 anos, ele falou: menina, se eu não tiver cuidado, esse menino vai dar nó em mim ligeiro. O menino com 3 anos tá querendo dar nó em mim. Eu tenho que ficar esperto com esse menino.
né? Essas crianças de hoje, muito espertas, muito inteligentes. Então, a gente tem que saber lidar com essa inteligência, saber estimular essa inteligência. E, gente, quando a gente for corrigir o nosso filho, que a gente faça na disciplina positiva, que a gente comece elogiando as coisas boas que o menino tem. Porque os pais antigamente, né, o que eles faziam? Eles enfatizavam o erro. Eles iam lá e falavam: você é péssima, você é ruim nisso daqui, você não... E hoje a gente sabe que qual é a melhor forma de educar uma criança? É elogiando. Pelo elogio, gente, muda tudo. Muda tudo. E isso é interessante, que isso vale para crianças e adultos, tá? Comece a elogiar seu marido. Comece a elogiar seu marido como se ele fosse exatamente o marido dos seus sonhos. Como se ele fosse o homem que você deseja que ele fosse. Se você for lá só apontando os defeitos dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai piorar. Cada dia ele vai ficar pior. Mas se você for lá e elogiar os pontos positivos, porque todo mundo tem pontos positivos e negativos. Todo mundo. Todo mundo. Então a gente precisa saber corrigir no positivo e a reconhecer também quando a gente erra, as nossas fragilidades. A gente precisa aprender a fazer isso. E, gente, uma última coisa que eu quero tocar hoje é sobre, hoje em dia a gente tem o que é chamado de intoxicação digital. O que é isso? São as crianças tudo viciadas em televisão, viciadas em tela. Gente, eu nem preciso falar do mal que faz as telas para as crianças. Tem muitos estudos por aí. Quanto menor a criança, quanto mais ela vê tela, mais prejudicial é. Antigamente, gente, eu não sei, né, vocês, eu sou de 80 e as coisas eram bem difíceis, assim, eu não... Quando eu falo isso, é tão engraçado, toda vez que eu falo isso, as pessoas vêm e me pedem: você quer uma Barbie? Eu nunca tive uma Barbie. Eu nunca tive bonecas, eu não tinha brinquedos, assim, eu lembro que eu tinha pouquinhas coisas, assim, eu gostava muito de ficar no jardim brincando, eu pegava as flores, eu pegava as folhas, eu ficava fazendo comidinha, tinha umas coisinhas lá, e eu ficava brincando aquilo, e aquilo ali eram meus brinquedos. E aí você olha e pensa assim: ah, mas coitada, né? Não, gente, aquilo ali desenvolvia muito a minha criatividade. Eu tinha que criar até os brinquedos, eu tinha que desenvolver os brinquedos, né? Hoje em dia o brinquedo vem falando, vem andando, vem... O menino não precisa nem olhar, pensar como é que aquilo ali é feito. E aí nós estamos tendo uma geração, como é que eu vou falar, que é mais burra do que a geração anterior, porque era o contrário. A geração seguinte deveria ser mais esperta do que a anterior, e a gente está exatamente presenciando o contrário. A gente está presenciando crianças hoje em dia que não sabem escrever, porque o menino não escreve, porque é só no computador, já está tudo pronto. O menino não sabe fazer conta, porque tem calculador e não precisa nem pensar. Então, não sabe fazer uma continha simples. Porcentagemzinha, ele não sabe fazer. Aí a gente está tendo crianças com depressão, com ansiedade, déficit de atenção generalizado, que hoje em dia já se fala que esse déficit de atenção é causado por muita tela, por muita televisão. E aí já está se provando que quando eu vou tirando essas telas, a criança vai melhorando, graças a Deus. E, gente, quanto menor é a criança, ela não precisa aprender nada, né? Acho que até os 3 anos de idade, a criança só precisa, qual é a grande obrigação dela? Aprender a socializar, a lidar com os outros, os relacionamentos, a pensar antes de agir. Que ela quer ir lá e bater no coleguinha, mas ela precisa entender que bater, quando alguém bate nela, que dói. Então, se dói nela, dói no outro também. E que ela não pode só ir lá e bater no outro, porque ela também não vai gostar de apanhar. Então a gente precisa ensinar isso às crianças, desde muito pequeno, para que ele cresça sabendo disso. A tal da causa e consequência. E a ensinar principalmente, gente, a respeitar o ser humano, seja quem for. Seja quem for, o que for, da cor que for, do jeito que for, da religião que for. Eu preciso respeitar o outro, o ser humano que o outro é. E eu quero fechar aqui falando sobre isso, que você não deve ser amiguinha do seu filho, que você não deve ser amiguinho do seu filho. Mas que não é para ser como eram aquelas relações antigamente, né? Que era uma relação distante, fria, autoritária, né? Eu mando, você obedece, você não fala nada. Não. Pelo contrário, você é para ser o porto seguro do seu filho, o amor do seu filho,
o suporte emocional. Seu filho precisa aprender a confiar em você, a seguir o seu exemplo. Então, que a gente saiba educar com amor, no positivo, no elogio e não criticando, que era muito isso que acontecia na geração passada, esse negócio, né? Você fez mais do que sua obrigação. E o pobre menino ali se matando para dar o melhor. E a pessoa vai lá e pá! Ah, já que não nada mesmo, então não vou fazer mais nada, não vou fazer mais esforço nenhum, já que ele não é. Então, que a gente aprenda isso, a educar realmente no amor, tá bom? Esse era o meu recado para vocês hoje, gente. Obrigada por estarem aqui. Se você ainda não curtiu o nosso canal, não compartilhou o nosso canal, se você ainda não está seguindo o nosso canal, por favor, já curte aí, compartilha com outras mães aí que estão patinando na vida, que deixa o filho fazer o que quiser, porque ele vai aprender e não é assim, tá? Não é assim. A gente começou, a gente abriu com essa palavra, eu vou até fechar com ela, tá, gente? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13:24. Gente, discipline seu filho. Se você não disciplinar seu filho, ele vai pagar um preço muito alto. E você também. Bom, um beijo para vocês, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.